Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo diário sobre as situações políticas, geopolíticas, sobre os fatos mais importantes que está a acontecer ao nosso redor. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer a inscrição, assinalar a sinetinha para receber as novidades de publicação, visitar outros vídeos que a gente tem no nosso canal, além de fazer seus comentários e distribuir para tornar o nosso trabalho conhecido, beleza? Bom, começando pela algumas novidades, alguns fatos ocorreram nas últimas 24 horas. Já alertou Gorbachev em relação à situação da OTAN na Europa, de que na próxima reunião vai estar, até sexta-feira no caso agora, vai estar produzindo uma redução de sua participação nas atividades da organização na Europa. Segundo levantamentos, está pretendendo retirar uma parcela das tropas que estão estacionadas na Alemanha e deslocá-las para a Polônia. Sobre o conflito no Oriente Médio, nós tivemos um jornal aí, né, do MI6 chamado Financial Times, ele, britânico no caso, ele expôs uma informação de que o Ahmadinejad ele estava sendo preparado por Israel, por toda a equipe inteligentícia, para substituir um governo iraniano que seria decapitado. Obviamente que isso é uma pilera, né? Ahmadinejad é um ex-presidente iraniano, inclusive de linha dura, mais dura do que os atuais últimos líderes iranianos que estiveram no poder, inclusive o atual, e que, na realidade, era um dos estudantes que, no movimento de 1979, tomou de conta da embaixada americana e fez os diplomatas reféns. Aquele lendário caso em que assassinou a candidatura à reeleição de Jimmy Carter, né? Então ele era um dos estudantes, uma das lideranças estudantis que produziram o movimento que expulsaram para sempre os idiotas estadunidenses do Irã. Essa é uma coisa, né? Mas esse jogo é um jogo que a elite do Império Ocidental usa, porque eu disse, os sistemas de comunicação corporativa, eles são, na realidade, os construtores dos fatos, das ficções de Israel e dos próprios Estados Unidos, né? Nós tivemos também aí a ameaça do Irã de que não entre de novo no reinício da guerra, porque a provocação é para uma eliminação geral de alguns estados ali do Golfo, entre eles o principal, que atualmente dá suporte a Israel, está num processo de acordos secretos com Israel, que é o Emirados Árabes Unidos, e o Irã ameaçou destruir toda a infraestrutura dele, ou seja, fazer as tropas voltar para trás por falta de água e luz, além de faltar o combustível para os aviões levantar voo, né? São coisas assim que tem que acontecer. Mas nossa análise de hoje, nós vamos fazer um trabalho, vamos dizer assim, uma compreensão sobre uma coisa que eu vejo, eu cito, é muito importante, inclusive vamos tornar prévia essa análise por causa disso, porque está a ocorrer, vamos dizer, um desencadeamento, aliás, uma situação de perda de controle na atual guerra que está ocorrendo na Europa. Por que eu disse isso? Eu abri dizendo que o Gorbachev está apresentando uma proposta de redução da participação norte-americana ou estadunidense na OTAN. E isso é importante porque a gente vai analisar hoje, né? Vejam que
o serviço secreto russo detectou que a Ucrânia está usando um corredor pelos países bálticos para atingir profundamente Moscou, Petrogrado, né, Petersburgo, para atingir o interior da Rússia, usando drones e tal. A própria OTAN, aviões da OTAN estacionados na Romênia, chegaram a derrubar drones que estavam em área dos países bálticos, mas que foram despachados pela Ucrânia para atingir o interior da Rússia. E aí descobriram o plano secreto deles, ou seja, o Urso foi conversar com o China e já colocou os panos na mesa para dizer que provavelmente vai dar uma resposta para a OTAN. E essa resposta talvez seja exatamente na Letônia, nos países bálticos. E por que a gente está avaliando, todos os grandes analistas nesse sentido, hoje, eu digo com uma certa credibilidade, não o sistema de propaganda ocidental, é que, de certa forma, o Urso pode apresentar vamos dizer assim, uma fatura para os países bálticos, e inclusive cita o caso da Letônia, porque o corredor báltico ali dos países bálticos que faz fronteira com a Rússia, eles estão utilizando esse espaço que é em tese da OTAN para atacar a Rússia, esperando que a Rússia não dê a resposta. E os serviços de segurança russos, os serviços de informação russos já detectaram todo o processo, né? E eles se auto-incriminaram na medida em que os próprios aviões da OTAN chegaram a derrubar drones na situação que a gente está falando agora. Bom, a outra coisa é que, recentemente, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, outro país báltico, fez uma declaração idiota, né, que está sendo analisada, vista aí como uma declaração de pateta, Kęstutis Budrys, ou seja, Kęstutis Budrys, cachorro, né? Kęstutis Budrys, isso é nome de cachorro. É o que exatamente os países eslavos que estão dentro da OTAN, achando que a OTAN, com seu artigo 5º, vai socorrê-los na hora em que tiver que enfrentar o urso. Aí eles ficam fazendo cosquinha no urso para ver se faz graça para a OTAN ganhar admiradores na OTAN. Só que essa coisa é perigosa. E aí o Sergei Lavrov mandou um recado. É bom ficar atento. A coisa não está assim tão fácil. Com essas informações sobre a situação ali da Europa, a OTAN e a Rússia, a possibilidade já do confronto ser direto e com tropas no chão, como diria o Urso, a gente vai tentar fazer uma análisezinha sobre as perspectivas de um conflito diretamente envolvido com tropas no chão entre a Rússia e a própria OTAN, né? Então, olha só as características de um conflito desse. Vejam. Primeiro foi o grande, vamos dizer assim, fracasso, a própria OTAN planejar um ataque, uma destruição, eu vou dizer, uma derrota estratégica para a Rússia, planejando, colocando a Ucrânia para enfrentar o Urso, mesmo com todo apoio, com toda a logística, com as armas, com tudo, para a Ucrânia enfrentar o Urso, imaginando que havia uma possibilidade de derrota militar. Portanto, era muita ingenuidade. Isso só fica mesmo nos blogzinhos de defensores de ucraniano, nazista e tal, na internet, falando um monte de abobrinhas que não tem nenhum sentido, nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma sustentação tático, operacional, estratégico, logístico, qualquer coisa que a gente possa imaginar que é necessário na hora de se trabalhar esse tipo de atividade humana, que resultasse numa perspectiva de sucesso da Ucrânia. Obviamente que eles não acreditam que o nível de ingenuidade no processo de planejamento da OTAN seja tão grande, né? Porque aí nós teríamos a minha cabeça, a minha análise frágil, sem informação, um verdadeiro jirico que fala muita besteira, confrontando
com um nível mínimo de conhecimento e domínio das variáveis que são necessárias para produzir uma leitura mais realista dos fatos, em comparação com as pessoas que estão envergando o dogma dentro do processo de planejamento da OTAN. E aí eu não acredito nisso. E a realidade que está agora se apresentando de derrota, de situação crítica, tanto para a OTAN quanto para o Império Ocidental, eu já prevejo isso muito antes da própria ocupação da Ucrânia em fevereiro de 2022. O que ocorre agora, eu disponho das minhas análises, não feitas aqui na internet, mas feito nos meus bate-papos em arquivos de celular, conversando com os colegas, analisando, é uma realidade que se apresenta agora e que, de certa forma, eu visualizava isso antes do evento efetivo, né, de operação militar na Ucrânia. Então, considerando isso, que não tem idiota, óbvio que os planejadores da OTAN, eles sabiam que não haveria possibilidade de sucesso de uma derrota estratégica para a Rússia via militar. Portanto, o que pretendia a OTAN, o BID, a Europa, era produzir na Rússia uma derrota estratégica de cunho de natureza econômica. Então, iam atacar, iam complementar as operações militares da Ucrânia com um ataque certeiro, cabal e rápido e integral, eu digo, um contexto muito amplo de sanções, a ponto de permitir colocar uma Rússia de joelhos pela economia. Então, a operação, a atuação militar forneceu o armamento, a tecnologia, a informação, os conhecimentos, o mapeamento dos alvos estratégicos que a Ucrânia deveria ter em território russo. Essa coisa toda foi fornecida pela OTAN, mas era no sentido de simplesmente agregar mais, vamos dizer assim, mais variáveis dentro do processo que era necessário para submeter a Rússia. Então, por isso aplicou num dia 3.000 sanções, por isso tirou a Rússia do SWIFT e tal. Mas olhem só, então, e por que a Ucrânia? Porque isso já é fruto de um estudo muito já bem calejado dos think tanks russos, ucranianos que vivem nos Estados Unidos, nas universidades americanas, além do próprio Henry Kissinger na década de 70, todos eles mapearam, Brzezinski, todos eles mapearam que se quisesse um dia se confrontar com a Rússia, a opção de sucesso obrigatória teria que ser usando a Ucrânia como elemento partícipe desse processo de vamos dizer assim, de destruição, de desmembramento da Rússia. Então, nesse tempo, a Ucrânia ainda era parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ainda era antes de 91, antes de aparecer o Gorbachev da Rússia. Então, todos sabiam que tinha que ser por ali. E é nisso aí que é certo que nós vimos, a partir inclusive da própria operação militar, qual é o nível de importância estratégica para a Rússia, o colchão territorial que é a Ucrânia, que fica entre a fronteira do que era até agora a OTAN, e o território russo. Porque esses países na fronteira com a Rússia, ele funciona como uma espécie de colchão, uma situação de conflito direto, conflito quente, entre a OTAN e a Rússia, se pressupunha que esse espaço ele funciona como um ganha-tempo, é um pedaço é uma contribuição de tempo em que os armamentos precisam viajar para a Rússia ter, vamos dizer, tempo de resposta. Todos os países eslavos que estão ali na fronteira, eles funcionam assim. E a Ucrânia, obviamente, era muito importante para isso. Além do que, estacionar tropas ou pontos de mísseis, por exemplo, de médio alcance, eles estacionados ali na região da fronteira, eles criam um problema para a Rússia para reagir a um ataque.
Ou seja, e como começou a surgir a partir das guerras de Israel o conceito de ataque preventivo, essa coisa ela é mortal para a existência da Rússia. Isso é uma ameaça ao Estado russo existencial. Então, por isso que eu digo, um ataque russo à Letônia, aos países bálticos, provavelmente a OTAN não vai entrar. Por que a OTAN não vai entrar? Porque esses países eles não funcionam. A Europa não encara o eslavo como um europeu sanguíneo, né? Eu já disse, a Europa Ocidental ela tem os eslavos como uma espécie de segunda raça na Europa. É o mesmo pensamento do Hitler. Então, eles não correm o risco pelos eslavos, mas esses países que são ex-União Soviética, que estão ali, estão dentro da OTAN, eles funcionam como um cachorrinho, um vassalo, que no primeiro momento protege a Europa de receber rapidamente os mísseis em Londres, em Paris, em Berlim. Então, funciona exatamente como isso. E aí, eles funcionam para proteger o pedaço da OTAN europeia. São duas OTAN. Tem uma OTAN de primeira categoria e uma OTAN de segunda categoria. Tanto é que até recentemente, quando o conflito na Ucrânia começou, eles faziam reunião separada. Existia um grupo da OTAN nos países eslavos que fazia reunião separada, pressionava Berlim, pressionava Paris, pressionava Washington. E o grupinho fechado de Washington, que é dos ocidentais, que é para servir os britânicos, se reuniam à parte, se tratavam à parte, no Canadá, nos Estados Unidos ou em Londres, percebe? Ou na própria Bruxelas. Mas a verdade é essa. Até recentemente haviam as reuniões de duas OTAN, dois momentos diferentes. Uma reunião só para o grupinho de países eslavos. Isso é importante para compreender a que pé a gente chegou, por que essa guerra com a Ucrânia foi isso. Só que o que ocorre? A entrada de Gorbachev e a pressão para fazer uma parada ali, porque ele não queria se envolver e porque pretendia buscar um pouco a aliança do urso, ter o lado urso para se confrontar com a China, que ele também não teve sucesso. A prova disso é a última viagem que ele fez, a viagem que ele fez para Beijing, e que 4 dias depois o russo chegou também, e a diferença de tratamento entre uma coisa e outra, ficou visto que ele não dividia, ele não ia conseguir o que Nixon, o que Henry Kissinger tentou fazer com Mao Zedong, né, e o Leonid Brezhnev, né, no período da década de 70. Então, esse nível de animosidade nas fronteiras sino-russas, essa coisa não caiu, essa coisa não existe mais, né? As relações de afetividade, vejam, estados têm interesse, pessoais, dirigentes estadistas não têm interesse pessoal, mas não resta dúvida, pelas imagens se vê que a relação pessoal entre Xi Jinping e Putin é uma relação, de certa forma, fraternal, uma relação de irmãos. Então está adiante, inclusive, de uma relação só de Estado, porque os dois conseguiram fazer isso com seus povos, não é? Mas aí o que eu quero que você perceba é o seguinte, aqui está correndo um risco, está sendo previsto um ataque ao espaço da OTAN, as fábricas de drones que países da OTAN fabricam, desenvolvem e mandam para a Ucrânia, e o espaço que eles cedem, como é o caso dos países bálticos, para a Ucrânia atacar a Rússia. No dia 3 de junho vai ter o Fórum de Petersburgo, e esse fórum, que é vamos dizer assim, um concorrente de Davos na Suíça, ele é um fórum importante, é inclusive mais importante do que o próprio Fórum Ocidental, e vai estar lá, o presidente vai estar lá. Então, a ameaça que há de atacarem Petersburgo, essa ameaça, o China antes vai mandar a vacina. Portanto, está sendo aguardado um ataque direto à Letônia. Está sendo aguardado isso. Nessas próximas semanas, uma semana e meia, 2 semanas. Por isso,
É importante imaginar o seguinte: se ele atacar, qual é o nível de reação? O que tem a OTAN para fazer? Ora, quando houve a guerra, quando começou a operação militar na Ucrânia, eu disse, a OTAN não vai botar as tropas no chão no sentido de se confrontar diretamente, mesmo com os apelos do Zé Ruela, de Kiev, porque começa pelo desconhecimento logístico do terreno onde essa guerra está ocorrendo. Não se esqueçam que a Ucrânia já foi território da República Socialista Soviética, das repúblicas soviéticas. Portanto, o russo conhece muito bem aquele terreno, a área pantanosa que ele entra e a que ele não entra. Não é assim com a OTAN. Por isso, a forma de lutar da OTAN, a OTAN tentou preparar o exército ucraniano para enfrentar a Rússia à moda da OTAN. E isso, se vocês olharem o histórico desse conflito dos últimos 4 anos, vocês vão ver que o método aplicado, né, a esses soldados, a essas tropas ucranianas que enfrentavam a Rússia, foram os períodos mais drásticos das derrotas. E aí tiveram que voltar o jeito ucraniano, ou seja, a escola russa, a escola soviética, de enfrentar a própria Rússia. A resistência ucraniana esticou um pouquinho porque ela desistiu do método da OTAN ocidental para enfrentar o urso. Essa foi uma das razões. Então, mas o que eu quero chamar a atenção é para o problema de uma guerra direta, com tropas no chão, entre a OTAN e a própria Rússia, a partir dessa resposta que ele provavelmente vai dar para a Letônia, ou para a OTAN, no caso, a um dos membros. Pode ser Letônia, pode ser Berlim, pode ser. Mas a verdade vai pintar a oportunidade da OTAN disputar o poder com tropas no chão. É isso que vai valer. E aí nós vamos ver se toda essa euforia da OTAN, dos europeus, que há tempos só falam em destruir, em ir numa guerra direta com a Rússia, se de fato essa coisa ocorre. Eu só quero chamar a atenção, mais uma vez, guerra se ganha na logística. É a logística que faz a guerra, o vitorioso da guerra, né? Como vocês sabem, a guerra é uma extensão da política. Muitos chamam extensão, eu não chamo extensão da política. Eu digo, é uma política, é a política com outro método. É a política, ao invés de usar a fala, ela usa o punhal, ela usa a espada. Mas é a política. Então, se considerar isso e considerar que a guerra, ela, vamos dizer assim, a vitória é agarrada a quem dispõe da logística, vamos dizer assim, sem máculas, e aí eu falo do conhecimento do terreno, da disposição de armamento, de equipamento, do treinamento do pessoal, dos sistemas de comunicação, da máquina na retaguarda produzindo, mantendo, vamos dizer assim, sustentando a necessidade dos suprimentos, além da força, né? Precisa ter uma quantidade X, uma reserva. Você não luta 40 dias, 50 dias, um ano com os mesmos soldados dentro da mesma trincheira. Essas tropas precisam ser compensadas. O soldado precisa dormir. Então você tem que ter corpos de reserva para isso. Tudo isso está ligado à logística, além do que o processo de comunicação, o seu domínio, o domínio do terreno, vamos dizer assim. E no domínio do terreno existe uma variedade de coisas para ser consideradas. Não é só conhecer o terreno, não é só deixar o satélite mapear e achar cada ponto de GPS. Não. O conhecer o terreno, mapear o terreno, é conhecer as fragilidades que o adversário tem no terreno dele. Porque é a partir daí que você vai ter a sua busca de sucesso no terreno dele.
Você não pretende ganhar a guerra ficando toda a vida dentro do seu terreno quando a guerra for para esse tipo de guerra que a gente está tratando agora. Não é? Você tem que ir adiante. Bom, então vamos lá. A realidade europeia da OTAN. A realidade europeia da OTAN é o seguinte, eu vou só lembrar uma coisa interessante na pandemia, eu usei isso como exemplo. Uma coisa que assustou a OTAN, embora não os jornais, ninguém falasse, mas vou dizer, existe uma coisa que deixou a OTAN cabisbaixa no problema da pandemia, quando na China o Xi Jinping produziu uma coisa que foi fatal. Construiu em menos de 10 dias, eu cheguei a falar isso na análise que eu estava fazendo com o colega, construiu em menos de 10 dias um hospital para 10 mil leitos. Em menos de 10 dias, um hospital para 10 mil leitos. E logo em seguida, construiu em menos de 12 dias um hospital para 1.600 leitos. Olhem, na cidade lá onde estava vamos dizer assim, o núcleo duro da pandemia. Isso é uma operação, isso é uma demonstração logística de eficiência cabeluda. Isso não é em qualquer lugar e para qualquer dia, não. Ou seja, é uma demonstração. Veja, não é uma operação de guerra, não era uma guerra. Não era a guerra, mas é uma operação de guerra o combate à pandemia. Percebeu o que eu estou dizendo? E aí eu virei para o amigo e disse, olha, a OTAN, quando vê isso aí, ela vai levar um tombo. E por que eu disse isso? Porque eu usei o exemplo, por exemplo, dentro da estrutura europeia. Por que eu estou falando da OTAN na Europa? Nos Estados Unidos tem 2 oceanos, ela é ilhado. Tem 2 oceanos para se acostelar e não se preocupar muito. Por isso que ele vai para os conflitos em tudo que é lugar e ninguém joga as pitombas nele. Só o do 11 de setembro, né? Que foi o grupo mesmo, a Mossad e eles que fizeram. Mas nunca vão. Então, o que ocorre com a Europa? A Europa hoje, União Europeia, né, o que era mercado comum, União Europeia, criado a OTAN, aqueles países ali se organizaram para cuidar da defesa conjunta, a Europa deixou de ter um exército conjunto para ter a força unificada, conduzida pelos estadunidenses, então tá. Ocorre que a Europa tem uma coisa chamada espaços Schengen. É quase o espaço da União Europeia, é maior do que o espaço da União Europeia. E o que é esse espaço Schengen? É o lugar lá onde fizeram o Tratado de Acordos, não lembro bem, acho que 1985. É um espaço onde há uma liberdade de tráfego, de trabalho, né? O processo social da Europa, né? Cidadãos da Europa não precisam de fronteira, mostrar documento, meu passaporte e tal, não. Para o cidadão que nasce em algum dos países, hoje não sei, devem ter, eu perdi a conta, mas é um pouco maior do que o espaço da União Europeia, talvez tenha 29, 30, sei lá, nações. Mas o que é importante entender é o seguinte, o corpo da Europa, o coração da Europa, isso chega até a Islândia, né? Mas o corpo da Europa ali, tal, ele é este espaço, vamos dizer assim. E esse acordo é para trafegar os trabalhadores, a economia em geral, ela trafega nesse espaço sem nenhum tipo de freios, normatizações, sem fronteiras e tal. Então, o que ocorre com esse espaço? Esse espaço é para liberar, dar liberdade, agilidade para o processo econômico. E também, pense-se que também você imaginaria também para o processo de defesa, deve ser uma coisa legal. E aí eu chamei a atenção para o colega lá um dia, olha rapaz, quando eu estava falando desse caso do hospital da China. A OTAN, para enfrentar a Rússia, ela precisa vencer um monte de problema. Os tanques para sair de Moscou, né, os cavalos de ferro, para sair de Moscou, ocupar Berlim, Paris, de novo, fazer toda aquela furunzada, eles não pedem autorização para ninguém.
Veja, isso é uma operação logística. Isso afeta a logística, a mobilidade, a forma como os exércitos agilmente podem se mover, se movimentar no campo de batalha. Pois bem, essa é uma das vantagens que os exércitos convencionais não têm em relação, por exemplo, ao modelo de guerra chamado de guerrilha. Porque uma das características da guerrilha é exatamente essa. A mobilidade, que ela é, no aspecto de logística, muito mais eficiente do que a mobilidade do exército convencional. Essa é uma das vantagens desse tipo de confronto, eu digo, de operações táticas que são diferentes na forma, que levam a, vamos dizer assim, a sucessos ou derrotas. Então, Lampião era uma figura rara disso. Lampião ensinou um monte de gente. Olha, Guevara, Camilo Cienfuegos vieram depois de Lampião. Hitler, as suas Blitzkrieg vieram depois de Lampião. Lampião é antes desses caras tudo, né? Então, o que ocorre? A operação dentro da própria Europa para a OTAN de mobilidade, olha, até botar os trens dentro, tanques, cavalos de ferro dentro dos trens para sair para a fronteira da Polônia para lutar na fronteira da Rússia e para a região de Kaliningrado, por exemplo. A estrutura, a viagem, em cada ponto que chegar ele tem que passar. Existia até recentemente uma espécie de autorização, um papel que precisa autorizar para passar por dentro do território de membros dos países que estão dentro desse acordo de livre movimentação. Ou seja, o acordo que permite a movimentação do trabalhador, do produto, da economia, agilidade para se movimentar dentro da área do espaço que é da União Europeia. Essa coisa não existe para o processo da defesa. Né? Pode até ter se modernizado atualmente, mas até outro tempo aí, eu te garanto que ainda tem todo esse problema. Então, vejam só, eu estou dando exemplo de eu digo, olha, guerra se ganha com logística. Aí, dentro do processo, colocando todas as variáveis igual, ou seja, os cérebros que planejam, porque se você tiver a logística e tiver um idiota botando jovens para ir morrer, virar bucha de canhão, aí é outra história. Mas eu digo, colocadas as variáveis todas em nível de equidade, né? Vamos dizer assim, uma situação de comparação, e você tiver a logística, um processo eficiente frente ao outro, que tenha muitas restrições, o que vai acontecer? Aquele que apresentou as restrições logísticas, ele é de antemão derrotado dessa guerra. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Então, essa é a coisa. A outra coisa, uma reação da Rússia, uma resposta à reação russa, se ele resolver bombardear a Letônia, por exemplo, a Estônia, a Lituânia, tem que considerar o seguinte: a guerra que a OTAN tem que travar na Europa, ela tem que imaginar que, além da Rússia, a guerra, o futuro da guerra, a conclusão da guerra, além da Rússia, ela pode se imaginar tendo que enfrentar tanto a China quanto a Coreia do Norte, e se tiver quieto lá no Oriente Médio, o Irã, a Bielorrússia. Percebeu? Eu estou falando de guerra convencional. Não estou jogando ainda, que aí quando começar a jogar os pitombos de outra natureza, aí a coisa continua sendo mais perigosa ainda. Percebeu? Então, eu me ative aqui a dar exemplo, a tratar a questão da logística. Veja que a logística da OTAN, a gente tem avaliado, está com escassez de armamento, está com escassez de tropas, está com escassez de domínio do mar, está com escassez de domínio do ar. Veja o que o Irã fez com o primeiro F-35 que caiu num campo de batalha, praticamente com a arma artesanal. Percebe?
Então, as vantagens que a OTAN achava que tinha até outro dia, ela não tem. Os sistemas de defesa Patriot já está totalmente sob domínio do russo. O russo conhece agora tudo. E fez isso com experiência na Ucrânia. Veja o que o russo passou para os iranianos fazer com os sistemas de defesa antiaérea lá no Oriente Médio. Exatamente nas bases americanas. Aí a OTAN está dividida. Aí tem o Gorbachev agora preocupado com essa guerra no Oriente Médio e que foi negada a ele a ajuda da OTAN europeia. E que ele já ameaçou que vai deixar a OTAN tomar de conta da vida dela. Isso quer dizer o quê? Tá certo que os americanos vão entrar nessa sinuca? Não tá certo, não. Isso é logístico também. Então a Europa tem que saber com que conta. Percebeu? Então vamos lá. Nesse frigir dos ovos, o que é que sobra aí? Sobra para a Lituânia, a Estônia, a Polônia, Berlim, tomar um cascudo na cabeça e ficar quieto. É o que está parecendo que vai sobrar. Percebeu a jogada? É exatamente isso. Está parecendo que vai sobrar cascudo na cabeça de moleque da OTAN, que é da OTAN só para ser colchão para o Ocidente. Mas não é da OTAN para ser protegido pela OTAN. Por isso, já estão analisando aí um monte de gente imaginando as chamadas interpretações do artigo 5º do Tratado da OTAN, que prevê a chamada ajuda mútua quando um membro é atacado, todo o conjunto de nações da organização é atacada, já está prevendo exceção lá para o artigo 5º. E isso vai dizer o quê? Vai ser o quê? Isso vai ser a morte pura e simples da OTAN. Na hora que essa coisa acontecer, acabou a OTAN. Todo mundo vai sair fora. Percebeu o que está acontecendo? Olha que isso pode acontecer muito antes das minhas previsões. Mas se forem lá para 2018, vai ver que eu pus essas explicações a pó. Eu cheguei a visualizar esse nível de, vamos dizer assim, de desmembramento, de briguinha e tudo mais. Percebeu? Tudo começa com uma coisa. Quando expulsar a Rússia do meio. As pessoas não fazem isso com os adversários. Né? Você pensa que as pessoas têm que abraçar os irmãos. Veja só, isso é uma lição política. Você pensa que tem que abraçar os irmãos e tal, e os inimigos manter longe. Se tu tens a possibilidade de ter o teu adversário, e tu sabe que vai ser o teu adversário existencial existindo, a coisa que tu tem que fazer é manter ele perto. Não é para abraçar também, não. Não é para deixar de perder, não é para ganhar confiança, fazer de vez que acreditar que é amigo. Não, isso é uma leitura que Maquiavel também ensina, que não funciona. Então, mas tu precisa estar com ele à altura do teu braço e à altura do teu olho. A pior idiotice é botar ele lá para longe que tu não sabe o que ele está fazendo. Percebeu a jogada? É exatamente isso. A OTAN caiu nesse buraco. Viu? Eu cheguei a falar isso lá atrás. Então, vamos aguardar os fatos que vão ocorrer aí para se situar e ver o que de fato pode acontecer. Uma coisa é certa, 3 de junho está programado o Fórum de São Petersburgo. A Rússia já prometeu que vai dar o recado para quando chegar no fórum todo mundo saber o que é o Fórum de São Petersburgo. Percebeu? Ou seja, o ministro da Lituânia que fez aquela gracinha vai ter a oportunidade agora de mostrar que a gracinha vale. É o que o mundo está esperando, os analistas estão esperando isso aí. Porque uma coisa é certa, antes de sentar na mesa para aceitar, para negociar a rendição da Ucrânia, que é o que já está em pauta,
Eu disse, o urso vai dar uma patada antes para mostrar por que ele não concordou com o que fizeram com Moscou. Beleza? Um abração. Então, inscreva-se se você concorda, discorda, comente, diga o que você acha. Se você tem amigos, encaminhe para os amigos. Se tiver inimigos, ao invés de amigo, manda para os inimigos, que é uma boa coisa, né? Você é um inimigo, você manda as coisas que deixa ele irado, faz bem ao seu espírito. Então aproveite e mande o vídeo, beleza? E eu vou ficando por aqui e vocês vão ficando com W Pueblo de novo, tá? Abração. Estola domada, oásis na cerca, em terra queimada. Lara, lara, lara,